Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse momento aqui especial em que o canal Milton D'Antunes abre um espaço dedicado a você, servidor público federal. Eu venho acompanhando nessas últimas semanas, de maneira mais efetiva, toda a angústia, todo o desespero causado, desde o dia 26 de abril, agora de 2023, com a derrubada do veto 61, eu venho acompanhando todo esse desespero, e essa falta, muitas das vezes, de uma palavra e de uma ação, principalmente, por parte do governo, mais efetiva. E com isso eu trago uma constatação que eu já vinha observando desde tempos atrás, na minha luta pelo aposentado e pelo pensionista da Previdência Social, porque eu quero até dizer para você, muito servidor público diz: Milton, você não fala das pautas do servidor com a mesma frequência e dedicação que você traz aí ao aposentado e ao pensionista do INSS. Eu quero até trazer uma justificativa para isso, tá, gente? O servidor público federal, na sua esmagadora maioria, é um grupo de pessoas extremamente esclarecido, sobre seus direitos e muitas das vezes também como reivindicar esses direitos. E o meu trabalho, vem fortalecer essa demanda, tá? Por isso até justificando a minha dedicação maior pelo aposentado e pelo pensionista da Previdência Social. Mas isso não diminui a minha dedicação pelo que eu já venho fazendo há algum tempo pelo servidor público federal em especial, tá? Efetivamente eu participei da aprovação da medida provisória que aumentou lá atrás, ainda no governo Bolsonaro, o crédito consignado não só para o aposentado e para o pensionista da Previdência Social, mas também para o próprio servidor público. É óbvio que dentro desse cabo de guerra, de luta que a gente traz, a gente fica sempre na mão de quem decide, que é o Congresso Nacional. Inclusive eu vou fazer algumas observações ao longo desse nosso bate-papo aqui ao vivo com você. Eu quero aproveitar esse momento para você que está acompanhando a gente agora, nesse exato momento. Eu sei que você pode estar acompanhando ao vivo ou posteriormente também ao vivo. Mas de qualquer forma é extremamente importante que você faça com que materiais como esse possam se espalhar Brasil afora, gente. Então eu conto com a tua dedicação para deixar o teu comentário, para compartilhar, para deixar a tua sugestão, já que essa luta ainda não tem uma data definida para acabar. Aliás, luta por direitos de pessoas, como é o caso aqui agora, do servidor público, nunca acaba, porque a gente tem que verificar o que é que vai acontecer sempre com o próximo governo que entra, para trabalhar muitas das vezes desfazendo o que o governo anterior deixou de positivo e muitas das vezes trazendo também boas ações que o governo anterior não trouxe. Por isso eu já deixo aqui registrado para você que acompanha o nosso canal, que está chegando aqui pela primeira vez, primeiro te pedir para se inscrever no canal, é de graça e isso fortalece a nossa luta. Então vem para cá com a gente, te inscreve no canal, isso é importante, gente. Eu quero deixar registrado aqui que eu não tenho governo, que eu não tenho político, que eu não tenho presidente da república, deputado federal, senador, que eu não tenho nenhum político de estimação. A minha luta sempre foi por pessoas, para garantir o direito dessas pessoas. E aqui agora, nesse momento, estou mostrando a minha luta pelo servidor público federal. Pessoal, eu estou estarrecido com os áudios que eu recebi. Eu fiz questão de pedir para algumas pessoas que me mandassem áudios da situação em que elas estão vivendo agora, nesse exato momento, de angústia, esperando que algo seja feito, tá? Pelo ministério responsável, para que o aposentado, para que o servidor público da ativa, para que o servidor pensionista possa ter qualidade de vida. É um absurdo o que aconteceu com a derrubada do veto 61. Gente, pasmem. Mas me parece, me parece a constatação que eu chego, é de que esses que estão lá no controle, seja o próprio ministro que está à frente da pasta, seja o assessor direto, seja o deputado federal, seja o senador, me parece que essas pessoas literalmente vivem em um mundo paralelo. Porque, por exemplo, o servidor público agora, que mesmo com o aumento de 9%, ficou negativo. E sabe por quê? Porque tem gente lá no ministério
achando que ficar negativo seria ir para o Serasa, quando na verdade a gente está falando de crédito consignado, de margem de acesso a empréstimo consignado com juros menor. Empréstimo de qualidade nenhuma é bom para ninguém. Mas se o servidor público precisa nesse momento, pós-pandemia, onde foi afetado como qualquer outro, se ele precisa se socorrer, é através de um crédito com juros menor que ele vai se socorrer. Claro, se ele tiver acesso. E é basicamente sobre a busca a esse acesso, reivindicar o acesso ao crédito consignado, que a gente está aqui. O servidor público teve o aumento de 9%. Parabéns pelo governo que de alguma forma teve essa iniciativa, já que o governo anterior não teve. Mas infelizmente o governo atual, o governo Lula, justamente pela falta profunda de conhecimento prático, acabou achando que estaria ajudando o servidor público federal, teve uma atitude com a derrubada desse veto, de trazer o servidor público dos 40% que ele tinha de margem de crédito consignado para 35% de novo, gente. E com isso, mesmo com o aumento, o servidor público voltou a ficar negativo, a perder de vista. Ou seja, tem servidor público que não sabe sequer daqui a quantos anos ele vai ter margem positiva novamente. Vocês vão ouvir aqui, entre tantas situações, nos áudios que eu vou trazer ao longo, né, dessa live, vocês vão ver falas, por exemplo, de gente que está com R$ 93 negativo. Isso não é porque a pessoa está lá no Serasa devendo R$ 93. Não, governo, acorda! Quer dizer que a pessoa, dentro do crédito que ela poderia pegar de consignado, ela está zerado e ainda, além de zerado, ela está devendo R$ 93. Ou seja, sabe-se lá quando essa pessoa do exemplo que eu estou trazendo aqui vai poder ter acesso a um crédito consignado novamente. E pior, uma pessoa numa situação como essa não pode sequer buscar o crédito pessoal que eu nem oriento, nem direciono, porque cobra aí 20% de juros ao mês. Ao mês. Eu quero até abrir um parêntese aqui para você que acompanha a gente. Eu sou um dos coautores, ou seja, um dos idealizadores, eu dei a ideia também, para que o governo lá em 2020, através de um projeto de lei que nós colocamos na mão do deputado federal Pompeu de Matos, da margem social, eu acho que alguns de vocês talvez tenham ouvido, tá? A gente, baseado em tudo que aconteceu, né, de iniciativa que o governo Bolsonaro teve para ajudar profissionais liberais, entre outros, a gente teve a ideia de trazer uma margem de consignado, baseado em 5% também do valor que você ganha, para que você pudesse se socorrer, né, com crédito de até R$20 mil, pagando 2,5% de juros ao ano. Não é ao mês não, é ao ano. Isso sim é uma ideia boa. Sabe por que as ideias boas surgem do povo? Porque o povo é quem está aqui do lado. É o meu familiar que é servidor público, é o meu familiar que é parente ou é diretamente um aposentado ou um pensionista da Previdência Social. Gente, você deputado federal, você senador da República, vocês precisam voltar a fazer parte da vida da sociedade. Saiam dessa bolha em que vocês vivem, fazendo de contas que entende o problema, muitas das vezes, do servidor público federal em questão e não sabe de nada. E eu quero a tua opinião agora aqui no chat, servidor público. Quantos deputados federais estão agora dedicando-se à causa de vocês? Quantos? Quantos senadores estão se dedicando, se preocupando de verdade com o que vocês estão passando? Quantos? Me respondam. É lamentável enxergar e entender que político só lembra do servidor ou do assalariado, seja lá de quem for, que faz parte aqui da sociedade civil, só se lembra a cada 2 anos quando tem eleição, seja nacional ou seja municipal, gente. Eu quero até puxar a tua orelha agora, você servidor público, que é mais esclarecido, pare de ter político de estimação. Cobre daquele que você acreditou ou que vendeu a ideia para você de que seria seu representante no Congresso e que agora nesse momento deu as costas para você. E fica de olho, tá? Tem muito político, eu falo isso porque eu conheço alguns. Tem muito político, quando liga uma câmera, ele abraça todas as pautas.
ele é o senhor de todas as pautas. Ele defende aposentado, ele defende servidor, ele defende mulher, ele defende LGBT, ele defende tudo. Mas na verdade ele não defende nada no seu próprio interesse dele. Então, ó, ano que vem, já deixo aqui a dica, tá? Ano que vem, muito deputado federal que agora, nesse exato momento, está dando as costas para você, servidor público, vai estar indo na tua casa pedir voto para se candidatar a prefeito da tua cidade. Então fica de olho. O meu trabalho é esse, gente. É trazer, é escancarar a realidade, tá? Muita gente não gosta de mim, não gosta da forma como eu trabalho, porque eu não tenho papa na língua, tá, gente? Eu abri esse canal aqui justamente para não ter quem me amordaçasse, para não ter quem me vendasse os olhos ou me tapasse os ouvidos. Por isso que eu abro espaço aqui para todo mundo. Pessoal, você que não está entendendo ainda do que se trata a questão da derrubada do veto, tá? Eu até abri aqui para trazer para você só uma leitura rápida aqui desse texto. Eu quero que você está me acompanhando aqui agora, você possa ir colocando aqui. Vai me falando de onde você está no Brasil, me fala aqui qual é a tua situação, tá? Porque é lastimável. Eu quero com essa live aqui, gente, quebrar esse tabu, quebrar essa imagem, sabe? Quebrar essa vidraça de vidro, onde muitos cidadãos acham que servidor público federal ganha muito e não faz nada. Pode até ter uma meia dúzia aí de servidor público que realmente não faça nada e que até ganhe muito dinheiro. Mas essa pandemia, ela serviu para tantas coisas, entre essas tantas coisas, para mostrar que o servidor também, assim como o aposentado da Previdência Social, que eu acompanhei mais de perto, muito servidor público teve que abraçar filhos, netos, esposo, esposa, que ficou desempregado durante a pandemia, que teve que pegar empréstimo consignado para se alimentar, para pagar as contas inclusive desses familiares que tiveram que vir para dentro de casa novamente, porque a única fonte de renda segura era desse servidor, seja ele homem ou mulher. Então, abre esses seus olhos, tá? Aguça esses seus ouvidos para você entender o que é que um servidor está passando. Para você entender melhor, você que não faz parte desse grupo de pessoas que está nessa luta, mas que eu quero trazer para cá, para que a gente possa se unir, brasileiro precisa entender que ele só consegue algo se ele estiver unido. Então eu convoco aposentado e pensionista da Previdência Social, vem para cá ajudar o servidor. O servidor público ajuda nas nossas lutas, o aposentado e o pensionista da Previdência Social, porque muitas das vezes dentro de uma casa, de um servidor, tem um aposentado do INSS, tem uma pensionista ou um pensionista do INSS, tem alguém que pode ser do BPC, ainda que seja um parente mais distante. Pessoal, olha só, entende aqui comigo o que é que está acontecendo. A derrubada, né, do veto na lei do aumento do consignado para o servidor público. Congresso Nacional, isso aqui, gente, aconteceu no dia 26 de abril, tá? Faço questão de ler rapidinho aqui uma parte para você entender. Congresso Nacional derrubou na quarta-feira, dia 26 de abril, o veto parcial do ex-presidente Bolsonaro da lei que aumentava em 45 para 45% os vencimentos de margem de crédito consignado para o servidor público federal, tá? Para você entender. Por isso que o título aí basicamente dessa nossa luta é a questão da derrubada do veto 61, porque foi essa derrubada desse veto, parcialmente, que trouxe o servidor público para ter acesso somente a 35% do crédito consignado, tá? Na época que a gente lutou para que o aposentado, por exemplo, e o pensionista também tivesse esse aumento da margem do consignado, ele inclusive passou a ter acesso a um cartão, tá? Chamado, entre aspas, que eu não concordo com esse nome, cartão de benefício, onde ele poderia ter desconto na compra de medicamentos, entre outras coisas que na verdade a gente nunca viu de maneira palpável isso funcionar. Na época disseram que o servidor público não tinha direito, tá? E foi aí que a margem do consignado do servidor saiu dos 35% para os 40%, além daqueles 5% do cartão de crédito RMC, convencional, que todo mundo já conhece, que o aposentado e o pensionista do INSS tem também, tá? Com a derrubada do veto, esses 40% do servidor voltou a ser 35%, pessoal. E aí ele ficou com a margem negativa. E aí trouxe a ideia também do servidor agora, então, ter acesso a esse crédito nesse cartão aí de benefício, que também nem saiu do papel ainda. Mas aí eu quero chamar a atenção de você para uma coisa. O servidor público, com esses 5% que ele teria de margem adicional,
Ele poderia, por exemplo, pegar 10, 15 mil reais de crédito consignado, com taxas aceitáveis. Com essa retirada agora, voltando a 35%, jogam essa ideia de um possível cartão de benefício, que se eu comparar com esses 10, 15 mil que ele poderia pegar de consignado, o acesso que ele vai ter agora com esse cartão, que ainda nem saiu do papel, é de no máximo 5, 6, 7 mil. Ou seja, metade ou até menos da metade do que ele teria se ele pudesse pegar isso em dinheiro para solucionar a vida dele. Gente, vocês vão ouvir, como eu já falei agora há pouco aqui em alguns áudios que a gente captou, a situação lamentável. Tem gente correndo de agiota, ameaçado de morte. Eu não sei se essa é a tua situação. Deixa registrado aqui nos comentários. Eu quero que você copie o link dessa live depois que você acabar aqui de assistir. Eu quero que você copie o link dela e mande para o deputado federal em quem você votou. Diga, olha deputado X, olha deputada Y, essa é a minha situação como servidor público. O que é que você está fazendo por mim? Por que você não sobe lá no plenário da Câmara para dar uma palavra de apoio, de conforto ao servidor público? Pessoal, sabe o que é que eu tenho mais constatado nas minhas idas a Brasília? É que o candidato a deputado federal, ele vai na tua casa, como eu falei agora há pouco, te pedir voto. Depois que ele é eleito, você busca ele, olha deputado, eu preciso da tua ajuda para isso. Sabe o que é que ele diz para você? Olha, eu vou verificar aqui como é que o partido está votando essa situação. Como é que o partido está apoiando essa situação. Eu estou te dizendo isso porque eu estou passando por essa situação com muito aposentado e pensionista agora nas pautas que a gente está defendendo. Pasmem, tem pauta que eu estou defendendo que é projeto de lei do próprio PT, que foi aprovado lá em 2008. Tem um projeto que eu estou aqui defendendo para os aposentados do INSS de 2008, aprovado no Senado, e que a base do PT agora, na Câmara, não está apoiando, gente. Então por aí vocês tirem. Tem muito deputado federal e tem muito senador que quando você vai reivindicar, cobrar uma atitude deles, porque eu não sei se você sabe, deputado federal ele é eleito para representar o povo, tá? Senador representa os estados brasileiros. Então quando você procura um deputado federal e diz, olha deputado X, me representa aqui, ó, eu votei em você. Ele vai dizer isso para você, ó. Eu vou ver como é que o partido pensa, o que é que o partido quer sobre isso. Ou seja, ele deveria agora, nas próximas eleições, ir pedir voto ao partido e não a você, não a mim. Então eu estou dando essas dicas, essas deixas, para você entender de uma vez por todas como é que a coisa funciona na prática. E aí você pare de ser babaca, idiota, me perdoe as expressões, e para de tratar político como se ele fosse teu patrão. Quando na verdade ele é teu empregado, ele é meu empregado, ele foi eleito por mim. São 513 deputados, pessoal, 81 senadores, e muitas das vezes nós somos um verdadeiro elefante, porque somos milhões de pessoas, com medo de um ratinho, que são 513 deputados e 81 senadores. E que diariamente tomam decisões, como foi o caso agora do veto, dessa derrubada do veto 61, que prejudica a vida de vocês para sempre. Então a gente precisa acordar politicamente falando. Essa live aqui eu abri ela justamente para esse bate-papo totalmente descontraído e sem papa na língua, tá? Eu vou chamar, como eu tenho chamado a atenção de políticos, para que eles tomem vergonha na cara e representem de fato vocês, mas eu preciso também puxar a orelha de cada um de vocês, porque somos nós quem elegemos os políticos que estão lá no Congresso Nacional. Ou a gente aprende a votar, ou a gente vai ter que aceitar toda a humilhação que a gente vive passando na mão de político A, de político B, tá? E volto a dizer o que eu digo para os meus aposentados e os meus pensionistas do INSS. O voto mais importante que você dá a cada 4 anos, quando define quem é o presidente da República, não é para o presidente da República. Não era para o Bolsonaro, aqueles que perderam seu voto. Não era para o presidente Lula, que ganhou e que agora está no poder. Voto importante para o povo brasileiro é Congresso Nacional. É dentro da Câmara, é dentro do Senado que os projetos de lei são aprovados, que medidas provisórias como essa aqui do veto 61 são votadas e que mantém veto ou que derruba veto e que prejudica a vida da gente.
Por isso é importante que você entenda como é que tramitam cada ação dentro do Congresso Nacional, seja uma medida provisória, seja um projeto de lei, porque é a nossa vida que está em jogo, pessoal. E lembrem-se que um deputado federal, independente do estado que o elegeu, qualquer atitude de voto que ele dá não prejudica o estado que o elegeu, prejudica todo o Brasil. São coisinhas, são detalhes como esses que passam despercebidos e que muitos brasileiros choram depois que enxergam os resultados. Lamentavelmente, tá, gente? Olha só, continuando aqui. A gente teve a derrubada do veto, tá? Por 364 votos, para quem não sabia ainda, né? Contra 42 na Câmara. Lá no Senado foram 64 senadores que derrubaram o veto. Foram a favor da derrubada do veto contra um único senador que votou contrário, tá, gente? É lamentável, tá? Quais foram os motivos que eles deram, né, para a questão do veto, né? Ao vetar o trecho, a Presidência da República apontou contrariedade ao interesse público por promover distorções na economia. Além disso, de acordo com a mensagem de veto, ao estabelecer o aumento da margem consignável para 45%, né, entende-se que o servidor já possui um benefício de 5% para as consignações, o que dispensa a inclusão de uma nova modalidade. De acordo com o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, do partido Rede, a derrubada do veto 61 se deu após acordo entre o governo e a oposição, tá? A gente sabe que o governo Lula, infelizmente, está tendo uma oposição muito ferrenha, muito resistente. E eu trago com essa fala mais um entendimento de que, às vezes a gente percebe que o Congresso Nacional, ele parece que está disputando ali sempre quem vai vencer e quem vai perder entre eles. Eles esquecem que essas ações de quem ganha e quem perde, né, literalmente como se diz aqui no Nordeste, que essa corda vai arrebentar sempre nas costas dos mais fracos, que é você, tá? Que é você, servidor público, que é você, aposentado e pensionista do INSS, que é você do BPC Loas, tá, gente? Eu quero destacar aqui a fala do deputado Pompeu de Matos, que inclusive é o autor do projeto da margem social que eu falei agora há pouco para vocês. Essa margem social, para concluir aquele meu raciocínio, gente, é tanta informação que a gente vai puxando uma e esquece a outra. Eu acabei nem concluindo do que se tratava ao pé da letra o projeto 4732/2020, que inclusive você, servidor público, deve lutar por ele junto comigo, tá? Porque esse projeto vai dar até R$20 mil para você, como eu já falei aqui, com juros de 2,5% ao ano, para que você possa, com esse dinheiro, pagar as suas dívidas de juros mais altos e ficar com a dívida de juros menor, que é os juros da margem social, tá? Então, se você é inteligente, eu sei disso. Então, me ajuda a aprovar esse projeto, que é do Pompeu de Matos, tá? O destaque que o veto fosse dado, né, fosse votado separadamente, foi apresentado pelo PDT, que é o partido do Pompeu de Matos, e segundo o Pompeu de Matos, havia divergências sobre o tema dentro do partido. Caso o veto fosse rejeitado, o limite para o consignado ficaria menor, com uma parte que só poderia ser usada para a amortização de despesas com cartão consignado de benefício. Aquele cartão de benefício que nem saiu do papel, que eu falei agora há pouco para vocês, tá? Para ele, o consignado é necessário porque permite um juros menor ao tomador, ou seja, a você, servidor público. Palavras aqui do deputado só para a gente fechar esse raciocínio. Alguns concordam, alguns discordam. Eu confesso que às vezes é um mal necessário a margem consignável. E eu concordo com ele porque os juros é menor, gente. Se for comparar aí com os juros do crédito pessoal, tá? Se a pessoa não tem o dinheiro do consignado, né, com o juro mais baixo, ele certamente vai a um banco, né, buscar muitas das vezes, ou até mesmo um agiota, como é o caso de muitos de vocês, estão aí sendo ameaçados por agiotas, para que possam ter acesso a recursos com juros maior diante da necessidade. Pessoal, é complicado. Alguém, quando busca um crédito consignado, normalmente é para se socorrer de algo muito grave, né? Algo que é uma exceção à regra. Mas o nível de desespero e de necessidade do servidor público chegou a tal ponto de que tem servidor público buscando dinheiro para pagar o básico, a alimentação.
E isso é inadmissível, porque a alimentação você come agora, mas no mês que vem você tem que comer de novo. E aí você já comprometeu o seu benefício, você já comprometeu aquele empréstimo que você fez, não tem mais como fazer outro. Então veja a que nível chegamos. A que nível chegamos. Então eu quero apelar aqui com essa live, por isso é importante você espalhar ela para o seu deputado, para o seu senador, mandar para a ministra responsável pela pasta que trata disso aqui, tá? Que a gente está tratando nesse momento. Não é a ministra do EC. Então tem que se mandar para todo mundo. Para o ministro da Economia, para quem de direito, para quem possa representar vocês. Pessoal, eu quero abrir um parêntese agora para trazer para vocês alguns áudios, tá? Eu quero começar nesse momento com o áudio de uma pessoa que é cadeirante, né? Vocês vão ouvir agora o que é que ela diz. A situação dela é lamentável. E eu quero que vocês ouçam com muita sensibilidade, porque você é um servidor público, mas você tem a sua própria história. Você está passando pela sua limitação. Então, em respeito à limitação de cada um daqueles que eu irei apresentar aqui em áudio, eu peço que vocês possam escutar com carinho, vocês possam tentar entender, sentir a dor do outro, ter esse momento de empatia aqui junto comigo, tá? Alguns áudios são um pouquinho mais extensos, mas nenhum áudio chega a 5 minutos, é menor que isso, tá? A maioria é de 1 minuto, 2 minutos, acho que 2 ou 3 são de cerca de 3 a 4 minutos e meio no máximo, tá? Eu separei apenas 5 ou 6 áudios, acredito eu, aqui, para que a gente possa ouvir. E eu vou dar uma pausa entre um e outro, tá? Eu quero que vocês coloquem aqui o pensamento de vocês, a posição de vocês. O que é que você está fazendo por essa luta? Eu sei que não tem sido uma luta fácil. Esses últimos 3 meses, o que vocês vêm enfrentando de dificuldade não está no gibi, tá? Não está na história. Mas eu quero que como objetivo principal dessa live, eu quero que fique registrado aqui, para o governo federal principalmente, apesar das buscas, né, de ações de melhoria na qualidade de vocês, eu quero dizer que ainda não foi suficiente o que o governo fez e que eles precisam se sensibilizar para que as ações efetivas sejam feitas e a gente possa alcançar o objetivo, que é ajudar o servidor público, tá? Que eles possam ter uma medida provisória, que eles possam ter alguma manobra, alguma ação efetiva e urgente a princípio, acima de qualquer coisa. E eu sugiro que uma medida provisória, porque ela entra com força de lei imediatamente. E aí o Congresso vai ter tempo hábil de até 4 meses para entender de fato, para mergulhar e tentar entender o que o servidor está passando, e que a derrubada do veto só aconteceu porque não foi apreciada direito. Porque o que era para ter sido feito pelo Congresso Nacional não foi feito, que era olhar, ler o texto, apreciar com cuidado, para saber o que estava fazendo. Principalmente porque se sabe que depois que toma uma atitude como foi agora a derrubada, fica difícil voltar atrás. Não tem como voltar atrás dentro daquela ideia. E agora eu sugiro uma nova medida provisória para socorrer esses milhares de servidores públicos que estão na situação que estão. Acompanha comigo agora esse vídeo até o finalzinho, para que a gente possa ouvir, né, buscar. Eu distorci a voz das pessoas em respeito ao anonimato, tá? Não vou dizer de onde são aqui no estado, de que estado, aliás, não vou dizer de que lugar do Brasil essas pessoas são, em respeito ao anonimato, tá? Mas eu fiz questão de trazer algumas falas aqui. Acompanha comigo essa fala nesse momento. Eu sou servidora pública, sou professora, né, de um Instituto Federal. E antes da pandemia as coisas já estavam muito difíceis, né? As coisas já estavam bem complexas para quem... Sem aumento, né? Inflação, as coisas da comida muito alto, né? Poder de compra que a gente tinha há 7 anos atrás, mais ou menos, não é o mesmo que a gente está tendo agora, né? E ninguém esperava passar por uma pandemia, né? Mas assim, a minha situação pós-pandemia, que já era ruim, ficou muito pior. Eu estou enquadrada no super endividados. É só eu e meu filho, e mesmo assim eu não estou conseguindo arcar com as contas, plano de saúde, porque eu sou uma servidora com deficiência, né? Eu preciso de um plano de saúde para cuidar, ter acesso a uma saúde mais rápida, de qualidade, mas eu defendo o SUS. Meu tratamento até
2014 era feito totalmente pelo SUS, antes de passar no concurso público, né? Mas a situação é muito difícil, muito endividada, e aí com esse aumento que o governo deu esse ano, a gente achou que ia ter um refresco, ia conseguir, né, liquidar um pouco dessas contas para sair, né, desse super endividamento e ter um endividamento ao qual a gente conseguiria arcar, né, com as contas. Mas não foi isso que aconteceu, né? Teve aumento, e aí veio uma derrubada de um veto, de um cartão. Nós, servidores, já temos um cartão, e esse cartão nunca tem fim, é um cartão que a gente paga infinito. Eu tô há pelo menos 6 anos pagando só o mínimo, é como se eu estivesse pagando só o mínimo, e a conta não fecha, né? Não acaba, não passa, e vem mais um cartão. A gente sabe que cartão no mercado, ele é muito mais caro, a taxa de juros é mais cara, e por servidor também, mesmo que seja chamado de cartão benefício, cartão isso, cartão aquilo, a gente sabe que a modalidade de cartão, ela é um juro mais caro, né? E foi confiscada a nossa margem de 5%, o que está em lei é 45%, né? Antes dessa derrubada desse veto, a gente tinha 40% para crédito consignado e 5% para esse cartão que a gente tem, que é o tal cartão RMC, que nunca tem fim. E aí ficou esse cartão, a partir de 4 de maio, um cartão benefício, que nunca é regulamentado, que nunca tem uma previsão, que nunca sabe o que está acontecendo na regulamentação desse cartão, e nunca tem fim. E a gente está há mais de 3 meses esperando uma resposta, um posicionamento, né, do governo, do Ministério da Gestão, enfim, de quem realmente cuida, né, dessa regulamentação, e não sai. E a nossa margem está 3 meses confiscada. E estamos há 3 meses esperando que a lei seja cumprida dos 45% de margem consignada para a gente resolver questões de ordem, de comida, de aluguel. Eu estou com aluguel atrasado, em juros, cartão de crédito atrasado, nem pagando o mínimo necessário, porque não tem dinheiro para isso, é só para comer mesmo. O salário hoje do servidor público está sendo para comer, somente. E a minha situação é essa. Além de ser cadeirante, tem que dar manutenção na cadeira, igual uma pessoa que tem carro, ela tem que dar manutenção no carro, tem que dar manutenção na cadeira de rodas, tudo numa cadeira motorizada, ela é cara. Bateria cara, roda cara, tudo caro, imposto muito abusivo em cima de tudo isso. Então, assim, no meu caso é para comer e para manter o meu meio de locomoção para poder ir trabalhar. E é isso, e assim, a gente está pedindo socorro, o servidor público federal precisa de ajuda, ele precisa de aumento. Um aumento para ter um salário competitivo, para ter um salário que nos dê poder de compra, sabe? E é isso, a nossa reivindicação nesse momento é que essa margem de 5% ela se torne facultativa e que nos livre desse cartão malefício, né? Porque cartão nunca é bom. Seja o cartão de crédito do mercado ou o cartão de crédito, esses 2 cartões que nos empurram goela abaixo, né? Então é isso, agradeço pela ajuda e estou sempre à disposição. Meus amigos, não é fácil, viu? E aí eu pergunto para você, o cidadão comum, aquele que muitas das vezes diz, servidor público tem vida boa demais, ganha dinheiro demais, não faz nada, né? Essa é a ideia da grande maioria das pessoas, tá? Eu quero usar, inclusive, de maneira didática essa live aqui para a gente desmistificar isso, gente, tá? Olha só a situação que essa mulher passa, cadeirante, né? Falta dinheiro para manutenção da cadeira de rodas. Gente, eu precisava fazer essa live com vocês para que a gente possa fazer com que a ministra Esther Dweck, né, toda a sua equipe, possa de fato mergulhar em uma solução para vocês. Não dá para ficar desse jeito nesse mundo de faz de contas, onde o servidor acha que pode ter uma esperança de melhor qualidade de vida futura, porque nesse momento não está tendo nenhuma, tá? Mas e aí, que ação vai ser essa? Que atitude vai ser essa? E o principal, quando é que essa atitude vai vir? Fica essa pergunta no ar, tá, gente? Fica essa pergunta no ar. Eu quero trazer para vocês mais um áudio aqui, tá? Em respeito a todas as informações que eu recebi. Eu quero agradecer a todos vocês que estão em grupos de WhatsApp. Eu estou participando de 1, 2 ou 3, me parece. Acho que 3 grupos de WhatsApp de servidores públicos, tá? Que estão trabalhando nisso, que estão lutando ferrenhamente para terem seus direitos respeitados.
Eu quero mandar um abraço a cada um de vocês, dizer não baixem a cabeça, não desistam. O meu canal está aqui de portas abertas para, dentro das minhas limitações, né, como jornalista, como alguém que pode abrir algumas portas, mas pelo menos barulho a gente vai fazer, tá? Eu quero agora, dentro do início de agosto, ir a Brasília. Se for necessário, a gente vai ao Ministério da Esther Dweck, a gente vai ao plenário da Câmara, como a gente tem acesso a alguns parlamentares, que eu sei que defendem pautas importantes que a gente apresentar, para a gente poder dar voz para vocês. A gente agora, recentemente, viu a luta, né, que foi ano passado e agora também para se colocar em prática a questão do piso salarial da enfermagem. Então, gente, são lutas que necessitam de dedicação. Então, servidor público federal, não cruze os braços, tá? Eu quero que vocês façam diferente do que eu presenciei em muitas lutas pelos aposentados do INSS, onde uma meia dúzia de pessoas se engajam, se dedicam, fazem alguma coisa, diante de uma grande esmagadora maioria que não faz nada e ainda reclama do trabalho feito pelaquela minoria. Então, se você faz parte da minoria, parabéns. Agora, se você faz parte da equivocada maioria, que só se limita a reclamar e não faz nada, tome vergonha na cara e venha para cá. Se você desejar solução para sua vida, como servidor público. Porque senão, ó, senta, deita numa rede preguiçosa, tá? E vai esperar. Porque o meu canal é canal de luta, tá? E eu tô aqui para lutar por vocês e com vocês. Porque sozinho eu não faço nada. Eu sou só um mero canal no YouTube, tá? E nas minhas redes sociais. Mas se você se engaja, se une comigo, você vai estar no caminho certo para a gente conseguir. Eu estou abrindo aqui o meu site também. Eu vou fazer matéria especial sobre essa pauta de vocês. miltondantunes.com.br. Visite o site Milton Dantunes. Lá tem pautas sobre vários outros assuntos, além de economia, notícia, INSS, servidor público, várias dicas de saúde para as pessoas, né, sejam aposentadas, idosas, jovens. Tem de tudo no site. Então, visita nosso site, visita as nossas redes sociais, Milton Dantunes no Instagram, no Twitter, né, em todas as redes, gente. Procura meu nome, Milton Dantunes, e você vai me achar. Lá no meu Instagram, na biografia, tem o link de todas as minhas redes sociais, de uma vez só. Clica lá que você vai acessar tudo, tá? Bora para mais um áudio aqui importante, para que a gente possa entender qual é a real situação de milhares e milhares de servidores públicos federais. Bom dia, senhor Milton Dantunes. Eu sou pensionista. Eu estou passando por situação extremamente difícil, porque quando o governo falou que iria dar aumento para os servidores, ele falou como um todo, não especificou para que não iria dar para algumas categorias. Ele falou que seria os 9% para todos. Então todo mundo pensou que todo mundo teria aumento. Depois é que teve o esclarecimento da paridade. Então foi triste, foi horrível. A gente fez planos pensando que ia ter uns 9%, não tivemos. Eu mesma fiz planos aqui, vários correspondentes, né, me passaram simulação. E eu fiz plano de fazer uma reforma aqui na casa e fiz dívidas em cima disso. Eu disse assim, vou comprar algumas coisas porque eu tenho certeza que eu vou ter um aumento e eu vou ter o dinheiro para pagar as dívidas. Porque um empréstimo consignado você faz no dia e em 24 horas o dinheiro está na conta. E aí não foi o que aconteceu. Foi trágico na minha vida. Esses últimos 3 meses foi horrível. Eu agora estou numa situação caótica, porque eu fiz dívidas, comprei material para consertar a casa, porque eu moro numa casa que ela é de forro, são 2 andares e ela tem forro. E aí eu mandei consertar, né? As vigas, as madeiras, comprei material e mandei consertar tudo, por causa das goteiras no inverno. Nós temos um inverno quente, mas que chove muita, que é muita chuva. Enfim, fiz muitas dívidas. Eu tenho asma, sofro de asma e uso as bombinhas que são caras, são 2. Então só de bombinha são R$300 que eu gasto todo mês de bombinha. Fora os corticoides, fora os remédios para rinite, né? Que é do dia a dia. E é tudo que eu compro porque são caros, o SUS não me dá esses medicamentos. Enfim, eu fiz dívidas e aí eu fiquei no sufoco por causa dessa situação. E aí eu tô tomando dinheiro emprestado no cartão da minha irmã para não tomar na mão do agiota, mas é com juros. Eu tomei 2.000 e tô pagando 2.300.
Todo mês eu tô fazendo isso, pagando e tomando de novo esses últimos 3 meses. Pra poder me saldar as dívidas. Tô no sufoco mesmo. Só não tô passando necessidade porque tenho meu dinheiro, tenho da minha irmã aqui em casa que tem uma renda que ela ganha 2.000 e tenho do meu cunhado que trabalha no hospital aqui de segurança. Mas foi assim um baque na minha vida, porque eu não tive um aumento e depois, sem ter um aumento, reduziram minha margem para 35% e eu não tive o cartão benefício. Até hoje, né, nós não tivemos. Eu tô esperando que a simulação foi feita. Se eu tivesse tido aumento, eu teria direito a 13.000. Mas não tive. E com o cartão benefício, eu teria direito a R$ 4.800 de saque. Que também não foi resolvido, né? Até hoje não parametrizou. Então a gente está passando o maior sufoco. Todos nós. E eu acredito que tem pessoas que estão piores do que eu. Enfim. Essa ministra aí tem que resolver essa situação nossa. Porque não dá. Eu não acredito que Lula não saiba do que está acontecendo com a gente. Diante de tantos protestos, tantas mensagens que a gente está enviando para todos os órgãos, para todos os políticos, né? Dos nossos políticos que a gente votou. E essa é a resposta que eles nos dão. A gente votou neles, confiando neles, para eles fazerem essa palhaçada, esse papelão com a gente. Meus amigos, é cada relato mais assustador e preocupante do que outros, tá? Eu inclusive quero pedir para você, acompanhe essa live até o final, tá? Se você está chegando aqui agora, a gente está falando sobre a derrubada do veto 61, né, que prejudicou aí milhares de servidores públicos federais no tocante à sua margem do consignado. E isso reflete na negatividade do acesso ao crédito consignado, reflete na impossibilidade dele, inclusive, fazer uma portabilidade ou qualquer negociata, né, de melhoria, como um refinanciamento, por exemplo, tá? Até nisso fica limitado por conta da margem negativa. Talvez muita gente não tenha noção do quanto é preocupante e grave ficar com a margem negativa, porque dependendo de quantos contratos você tenha, né, e do tempo que esses contratos ainda precisam vigorar, tem gente que vai ficar muitos anos sem ter acesso ao crédito consignado novamente, porque precisa pagar algum desses contratos, e muitos há 5, 6 anos ainda, né, a serem pagos, para poder vir alguma coisa de margem para esse consignado. Então vejam a gravidade. Daí o desespero de pessoas se colocarem na mão de agiotas, né, de protelar soluções básicas para a vida, né, para o dia a dia, né. Poxa vida, é lamentável. Eu quero inclusive chamar a tua atenção para o último áudio que eu vou trazer ao longo dessa live, tá? Tem mais alguns que eu vou trazer agora, mas me chama a atenção o último, por isso é importante você ficar até o finalzinho dessa live, tá? No último áudio, a gente vai trazer uma constatação que é lastimável, é lamentável. Muito servidor público está voltando ao trabalho, muitos que estão por exemplo, afastado por motivo de saúde, estão indo para as perícias médicas, dizer, olha, eu estou bem, eu estou recuperado, eu voltei, né? Eu preciso retornar agora ao trabalho. Gente, porque senão não tem acesso a dinheiro suficiente para pagar suas contas. Então tem servidor público chegando a esse absurdo, tá? Lembrando que boa parte hoje do serviço público que está em auxílio doença ou afastado de alguma forma, está afastado com CIDs de problemas psicológicos, já em reflexo de toda essa avalanche de situações que vem acontecendo ao longo do tempo e que vem minando, prejudicando a saúde mental desse servidor público, afastando ele das suas funções, né, de atividade no serviço público federal, tá, gente? Bora para mais um áudio aqui para que você possa entender a gravidade, né, severa do que está acontecendo com o teu colega, né? E eu sei que um desses áudios aqui pode ser inclusive o seu, que está acompanhando essa live, mas eu coloquei aqui o anonimato, tá? Não falei de que estado você está falando, essas pessoas nem identificamos, colocamos uma distorção de voz e também distorcemos as imagens, tá, gente? Acompanha comigo mais um áudio aqui. Fala, Lu, vou contar aqui. Eu tava esperando, né, a margem sair. Eu acho que quando o aumento saiu, eu achei que a gente ia ter como fazer um empréstimo. Tava aguardando, porque eu tava querendo fazer umas consultas, fazer um check-up, porque eu não tô me sentindo bem. Aí eu ia fazer, eu não tenho plano de saúde, entendeu? Então eu ia pagar as consultas de cardiologista, clínico,
ia mandar fazer um óculos para mim, oftalmologia, neurologia. E aí, com essa derrubada do veto, ficou ruim, porque a gente está esperando, está ansioso. E realmente foi uma coisa muito ruim para o servidor. A gente tem que estar se humilhando, esperando. Aí não dá, eu estou precisando com urgência da margem facultativa, não do cartão. E outra, eu estou devendo uma pessoa tem 1 ano, e eu contava com isso para pagar ele, né? Saldar umas dívidas que eu tenho, mas infelizmente o Lula e a Esther não estão nem aí para servidor. Essa é a minha história. Eu contava com esse aumento para cuidar um pouco da minha saúde, fazer uns exames. Porque já tenho 62 anos, então eu preciso, né? Tá, valeu, obrigada. Gente, mais uma, né? Mais uma situação lastimável. Cada um com a sua demanda, cada um com a sua necessidade, mas o que a gente observa de comum entre todas as falas até agora acompanhadas por nós sabe, um desespero na voz, uma angústia. Eu não sei se vocês observaram, é óbvio que sim, né? Eu queria que a gente até tivesse recebido áudio de homens também, servidores públicos, tá? Mas eu percebo o quanto me parece, pelo menos é uma constatação que eu faço particularmente, me parece que as mulheres são amplamente mais afetadas por serem mulheres, muitas das vezes, por serem donas de casa, por absorverem, digamos assim, a maior carga de sensação, pelo menos, de responsabilidade que elas têm, tá? Porque a mulher guerreira como ela tem que lidar com muitas demandas ao mesmo tempo. Muitas das vezes o servidor público homem, ele apenas, sei lá, na visão muitas das vezes limitada, ele acha que ele apenas é o arrimo da família, tem a obrigação ali de prover financeiramente aquele grupo familiar, mas a mulher, ela tem que ser mulher, ela tem que ser dona de casa, ela tem que ser mãe, ela tem que ser avó, ela tem que ser absolutamente tudo. E isso é uma sobrecarga muito pesada para essas mulheres que hoje enfrentam essas limitações financeiras, porque das finanças saem a solução para a grande maioria dos problemas acarretados hoje, se não em todos, na esmagadora maioria dos lares brasileiros, tá, gente? Bora para mais um áudio aqui. Eu tenho 42 anos, sou mãe de 5 filhos, uma criança de 3 anos, uma de 7, uma de 9, um de 11 e uma de 19 anos. Sou casada, meu esposo é funcionário público do estado, aqui de Goiás, e eu sou funcionária da rede federal, né, do Instituto Federal, há 8 anos. Nunca eu havia passado por uma situação tão humilhante como a que eu estou passando agora. Sempre, nós funcionários públicos, nós somos considerados pessoas que, para a sociedade, a gente tem dinheiro, né? E antigamente até dava assim para sobreviver, para viver bem, na verdade, não só para sobreviver, mas para viver bem. Da pandemia para cá, né, as coisas começaram a piorar muito, muito. E eu, além de 5 filhos, eu cuido de 18 cachorros resgatados. Então, a situação foi ficando cada vez assim mais insustentável. As coisas aumentaram muito de preço, o salário não teve aumento, né? E para sobreviver com 5 filhos e esses 18 cachorros, que antigamente eu conseguia sobreviver e a gente ainda conseguia passear ainda nas férias, conseguia dar uma dignidade para os nossos filhos, um pouco de lazer, hoje em dia a gente não consegue mais. A esperança estava justamente no aumento de 9%, porque iria vir uma margem consignada referente a esses 9%, eu poderia usar a margem para poder pagar o ressarcimento ao erário que eu devo para a União, porque eu não consegui arcar com o plano de saúde, então eu vou ter que ressarcir. Eu iria pegar uma margem ia dar por volta ali de 15 a 17 mil reais, iria pagar 3 mil de ressarcimento ao erário, iria pagar para consertar o câmbio do meu carro, que está estragado, e eu não tenho condições para consertar, porque fica por volta de 7 mil reais, eu não tenho como consertar. Iria pagar umas pessoas que eu devo, porque eu tive que pegar emprestado, e minha esperança toda estava nisso. De repente, do dia para a noite, eu acordo sem nada de margem, com um aumento que não fez diferença muito grande no meu salário, porque, né, um aumento real de R$400 para uma família de 7 pessoas não surte muito efeito, né? Não surte muita diferença. Então, assim,
foi um baque psicológico muito grande mesmo, porque era a expectativa que eu tinha era de eu pego a margem, pago todo esse ressarcimento ao erário para não precisar ficar descontando do meu contra-cheque, arrumo o carro, porque é o meu meio de locomoção para ir trabalhar e para levar as crianças para a escola, para não ficar dependendo de ir a pé ou de ônibus, que demora 1 hora para passar, né? Coloco a vida em dias e recomeço. E aí eu fui impedida de recomeçar. O governo me impediu de recomeçar, né? Falaram aí de um tal cartão benefício, que até hoje não foi regulamentado, e ainda que seja regulamentado, para mim, eu acho assim um desrespeito com o servidor. Tirar 5% da margem de empréstimo facultativo para colocar num cartão que provavelmente os juros vai ser muito mais alto, e desses 15 a 17 mil que eu iria pegar, eu vou pegar no cartão só uns 5 mil reais, não vai dar nem para pagar o conserto do meu carro. Então, assim, é desesperador. A situação que eu me encontro hoje é desesperadora. E eu só estou tentando manter a calma, manter a cabeça no lugar, porque eu não posso nem me dar ao luxo de pirar, porque eu tenho 5 filhos para cuidar, 18 cachorros. Pessoal, você que está chegando aqui agora, a gente está ouvindo alguns relatos, tá? De alguns servidores públicos, aliás, servidoras, já que a gente está tendo áudios aqui apenas de mulheres, tá? Que se encorajaram. Quero agradecer, inclusive, a cada uma dessas mulheres, né, que, encorajadas pela necessidade, muitas das vezes, colocaram suas vozes, expuseram um pouco da sua vida, da sua intimidade, das suas limitações, tá? E abriram seus corações para dividir um pouco com a gente aqui o que é que elas estão passando ao longo desses últimos meses, se eu for me referir apenas à derrubada do veto, tá? Mas eu sei que as dificuldades que vocês, servidores e servidoras públicos, de um modo geral, servidor público de um modo geral, seja homem ou mulher, vem passando, não é de hoje, tá? Já é de bastante tempo. Acho que a pandemia, gente, ela expôs, né, um viés, né, da vida do brasileiro como um todo, que não era esperado por ninguém, e essa exposição, né, trouxe muita coisa negativa, mas também trouxe um lado positivo do aprendizado, tá? A pandemia, ela nos forçou a um grande aprendizado. Então eu diria que hoje nós temos realmente um divisor de águas. O que era a vida do servidor público, do brasileiro como um todo, antes da pandemia e pós-pandemia, tá? Gente, olha só, já ouvimos aqui, eu acho que pelo menos 3 ou 4 áudios. Eu vou colocar em sequência agora, tá? Mais 3 áudios, acho que são áudios menores, e volto a te dizer, o último áudio dessa live, ele me preocupou demais, me preocupou muito, porque trazer pessoas adoecidas, principalmente psicologicamente, para o trabalho novamente, quando elas deveriam estar afastadas por motivo de saúde, para mim isso é das atitudes mais desesperadoras, drásticas e preocupantes, tá? Daí a nossa necessidade, a nossa obrigação de você que não está adoecido mentalmente, psicologicamente, de se colocar, né, na posição de alguém que vai defender o seu direito e o direito do seu próximo, tá? Com uma atitude de empatia. Bora ouvir agora junto comigo esses últimos áudios. Não vai embora, tá? Fica comigo até o final, porque eu ainda volto aqui para falar com você, tá? Bora lá. Mais alguns áudios para a gente poder direcionar o encerramento desse nosso bate-papo extremamente importante, que eu preciso que você vá compartilhando com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Fica comigo aqui acompanhando essas últimas falas extremamente importantes de servidoras, né, de todo o Brasil, né, mostrando aí o que elas estão enfrentando diante da derrubada, né, do veto 61 lá no mês de abril agora de 2023. Sou servidora pública federal do Ministério da Saúde, tenho 66 anos, trabalhei 45 anos no Ministério da Saúde e hoje me encontro aposentada, doente. Desde que surgiu essa história dessa margem, eu estou doente, porque no período da pandemia eu contraí uma dívida com a agiota por causa de morte na família, doenças, filho desempregado, eu contraí essa dívida. Hoje me encontro ameaçada de morte, eu e os meus netos não podemos sair de casa, porque o agiota não acredita no que está acontecendo, ele acha que a gente está enrolando eles, que eu não pago porque eu não quero,
Apesar de todo mês eu tenho pago um juro de 30%, que vai quase o salário que eu recebo todo mês, mas agora ele quer receber todo o dinheiro, ele não quer mais só receber o juro, me ameaça todos os dias com telefonema desaforado, diz que se eu entregar ele à justiça, a polícia, ele me mata e mata os meus filhos. A gente vive trancado dentro de casa com medo de sair na rua por conta dessa dívida. Eu contava que com esse reajuste, a margem que sobrasse, eu poderia fazer um empréstimo e pagar ele. Mas não sobrou. Estou devendo R$ 93. Estou com a minha margem negativa de R$ 93 e não sei o que fazer. Me encontro doente e desesperada, sem ter para onde correr. Não posso fazer portabilidade, não posso fazer empréstimo no banco porque o meu nome está com restrição. Eu estou desesperada. A solução seria essa margem facultativa sair. Todo dia eu luto, mando recado, entro no Instagram, nos e-mails que mandam no grupo, mas não está adiantando nada. Obrigada. Tenho 65 anos, sou pensionista SIAP. Eu estou passando um sufoco tão grande. Eu devo uns 4 agiotas. Eles estão até me ameaçando porque não está vendo dinheiro, não estou podendo. Estou devendo aluguel, estou com luz atrasada, imposto atrasado, passando um sufoco enorme, que eu contei com reajuste e não tive reajuste. Tinha R$ 5 no meu portal de positiva, não tenho mais. Eu estou passando um sufoco imenso, cheio de dívidas, e realmente estou precisando urgente que resolva essa situação. Eu não sei realmente, eu tenho fé em Deus que vai ser resolvido, mas tem hora que a gente fica cansada, né? É muito difícil mesmo essa situação. E a gente vai perdendo crédito, né? As pessoas também cansam de ajudar, passa um mês, 2 meses, então está muito difícil. Muito difícil mesmo. Então eu espero realmente que se resolva o mais rápido possível. Obrigada por me ouvir. Meus amigos, quantas falas que, enquanto ouvi aqui, minha cabeça viaja. Tamanha preocupação com essas pessoas. Mas como eu havia dito para vocês, eu reservei agora para o final dessa live um último áudio que eu acho esse dos mais preocupantes, tá? Dada aí o significado de tudo isso que está acontecendo com vocês. E eu quero convidar cada um de vocês para ouvir junto comigo agora. E após esse último áudio, eu trago para vocês o encerramento da live com um direcionamento que eu preciso fazer, que eu preciso trazer também, para que a gente possa, enfim, fazer com que ações como essa live não sejam apenas uma ação a se perder, né, após o término dela, tá? Para que a gente efetivamente possa tirar isso aqui da teoria e colocar em prática com um resultado efetivo para vocês. Acompanha comigo esse último áudio. Então, assim, o que eu queria colocar era que existe a situação de servidores que estão aposentados e pela questão financeira eles estão voltando para a atividade. Eles se aposentaram por questão de saúde, né? Porque quando você tem um afastamento para tratamento de saúde por 2 anos, automaticamente o sistema, que é o SIAP Saúde, ele já alerta a equipe da perícia que o servidor precisa se aposentar, né? De acordo com a legislação, com o mesmo CID ou CID correlacionado. Então, esses servidores que estão afastados, que estão aposentados, eles estão pedindo do RH, da gestão de pessoas, para voltar a trabalhar. E aí eles têm que passar por uma perícia novamente, né? Porque eles passam pelo médico assistente e o médico assistente pede para eles retornarem, dizendo que eles já estão aptos. E quando chega na perícia, a gente verifica a situação. E eles estão voltando, não porque eles estão bem, que boa parte é por CDF, né? Problema de saúde mental. E sim pela questão econômica, que as pessoas falam que a gente ouve muito, a gente como profissional, né? Serviço social, a gente escuta muito a questão dos valores, da inflação, de tudo, dos preços, que fazem com que esse servidor, mesmo adoecido, volta a atuar. E isso me gera muita indignação, entendeu? Porém, por livre, espontânea vontade, né? Entre aspas, ele se diz apto a trabalhar, verbaliza isso pro servidor, pro perito, né? Que vai avaliar ele para ele retornar ao trabalho. Porém, nós sabemos que existe a questão financeira envolvida aí. Eu acho que isso deveria ser relatado para os gestores em cima, para os deputados, sabe lá, para essas pessoas, para que eles possam ver que isso chega a ser desumano, né? A saúde do trabalhador deve ser vista nesse âmbito também do social.
Pessoal, vocês viram aquilo, constataram aquilo que eu falei agora há pouco, quanto é preocupante a situação, né, dessas pessoas que hoje estão tendo que se forçar a mesmo doentes voltarem para o trabalho, para suas atividades, né, por necessidade, tá? A gente agora chegou ao final dessa live. Eu quero agradecer demais a cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho. Eu acredito demais em vocês, na força que vocês têm. Eu só acredito que precisa se colocar em prática de uma forma diferente, tá? Inclusive eu estava acompanhando aqui, enquanto ouvia o áudio, vendo alguns comentários nas redes sociais cobrando a ministra Esther Dweck. Pessoal, afrontar não é a forma mais adequada de se ter resultado. Olha só, quem está na posição de necessidade precisa saber pedir a quem pode, né, ajudar naquela necessidade. Então, eu acho que a gente cobra e tem que ser cobrado mesmo, de maneira efetiva, eficaz, mas não afrontar, tá? Cuidado com a forma como vocês abordam nas redes sociais esses ministros, esses deputados, seja lá quem for. Não esquecendo que a gente está numa posição de quem precisa, tá? Tem que ser enfático, duro, sim, mas sem sair da regra, tá, gente? Isso é muito importante. Eu quero fazer um agradecimento aqui especial, tá? A tantos, né, que acompanham o nosso dia a dia, mas em especial aqui a Lu Avelar, que é uma das ADMs de um dos grupos de WhatsApp dos quais eu faço parte. Ela fez a busca, né, o apanhado aí dessas informações, desses áudios também, e de informações que eu trarei através do site Milton Dantunes, para que a gente também possa multiplicar isso através das redes sociais, enviando para esses parlamentares que representam, pelo menos na teoria, cada um de vocês. Então, nosso trabalho efetivo vai ser esse, vai ser dar a visibilidade necessária, fazer as cobranças que devem ser feitas através das redes sociais. Volto a dizer, me sigam no Twitter, Milton Dantunes, no Instagram, Milton Dantunes, TikTok, Kawaii, aqui na própria plataforma do YouTube. Se inscrevam no canal, é de graça, fortaleçam nosso trabalho, porque preciso de vocês e vocês precisam de visibilidade. Essa visibilidade eu posso trazer, eu posso abranger, né, o acesso dela até o Congresso Nacional. Então me ajudem e eu estarei aqui sempre disposto a ajudar vocês, tá? Um beijo no coração, obrigado pela confiança, pela credibilidade. Seguimos juntos. Quero deixar registrado aqui para a ministra Esther Dweck, para toda a equipe, tá? Para parlamentares que estejam ou querem se engajar nessa luta pelo servidor público federal, que o canal Milton Dantunes e as nossas redes sociais estão de portas abertas para uma live, para um vídeo, para aquilo que vocês quiserem trazer de solução efetiva para essas milhares de pessoas que precisam ser respeitadas, tá? Servidor público federal precisa de respeito acima de qualquer coisa, ó. Beijo no coração, fiquem com Deus e a gente está à disposição.